Olá, pessoal, boa noite. Nós estamos aqui para mais um encontro. Hoje nós vamos estudar as nossas aulas teóricas da nossa disciplina Ciências Morfosfuncionais dos Sistemas Imune e Hematológico. Nós temos a nossa aula teórica 3 e a nossa aula teórica 4. Hoje, então, nós temos os assuntos de imunidade e neoplasias para discutir. Nós estamos acelerando um pouco esse conteúdo, porque nós vamos fazer a prova na segunda-feira, então, para a gente poder chegar com esses assuntos discutidos, para a gente poder ter um preparo melhor para essa prova. Então, vamos lá, porque hoje a gente tem muita coisa para conversar e para discutir. A qualquer momento, estendam a mãozinha ou abram o microfone e podem trocar ideias, podem fazer perguntas, porque a gente está aqui para interagir mesmo com o nosso assunto, ok? Vamos lá? Como de praxe, eu vou fechar minha câmera para fazer os compartilhamentos dos conteúdos com vocês e assim a gente vai conversando. Bem, como eu falei para vocês, hoje a gente vai falar sobre a imunidade, e a gente vai falar sobre a imunidade adquirida, e vai também estudar sobre todo o processo, imune, como isso tudo acontece, no nosso organismo, como se dão esses processos, Então, começando a falar, sobre a imunidade adquirida, nós sabemos que o processo inicial de defesa, do nosso organismo, nós temos duas linhas de defesa da nossa imunidade. A imunidade inata, e a imunidade adquirida. A imunidade inata, são os primeiros, a se apresentar no nosso organismo para eliminar um agente agressor. Nós temos os mecanismos, de imunidade adquirida e temos os mecanismos de imunidade inata. Bom, essa imunidade adquirida, nós vamos adquirindo ela ao longo do tempo. Como o próprio nome já diz, a gente adquire essa imunidade de acordo com o nosso contato, com os agentes estressantes, ou com os agentes contaminantes, aqueles que vêm para o nosso organismo para nos causar algum tipo de mal, A diferenciação de imunidade inata e imunidade adquirida, nós temos essa resposta específica de defesa do nosso organismo através da imunidade inata, Essa resposta, ela é uma resposta inespecífica. Por quê? Porque como nós temos essa imunidade inata, ela está presente em nós, A criança, ela recebe esse estímulo através da placenta da mãe, Ela recebe a primeira formação dos seus antígenos, Ele acontece através da placenta da mãe. Então, ela recebe esses antígenos e esses anticorpos, Pessoal, um minutinho só. Então, dessa forma, essa imunidade inata, ela já está presente no nosso corpo. E ela vai, se manifestando à medida que nós temos esses agentes, esses organismos entrando em contato com o nosso corpo, provocando ações, e o nosso corpo reage com essa resposta
de combater aquele agente ofensivo. Então, a imunidade inata, ela não tem uma resposta específica, não é? Tudo que vem a nos atacar, ela vai responder. Diferente da imunidade adquirida, não é? A imunidade adquirida, ela é uma resposta específica de defesa do nosso organismo, não é? Então, essa imunidade, né, inata ou natural, ela é o nosso sistema imune. Ela é a primeira, né, e a segunda linha de defesa do nosso organismo. Ela que cria essas barreiras, né, de defesa. Para que a imunidade inata ou a imunidade natural, né, do nosso sistema imune, ela aconteça, não há necessidade de termos um contato prévio com o organismo invasor. Por isso que ela se chama uma defesa inespecífica. Então, qualquer organismo que invada o nosso sistema, a nossa imunidade inata, ela vai combater. Já a imunidade adquirida ou a imunidade adaptativa é a nossa terceira linha de defesa, né? Quando a nossa imunidade inata falha, a nossa imunidade adquirida vai funcionar, não é, de forma a reagir contra esse organismo que está nos atacando. E a imunidade adquirida, ela traz para a gente a apresentação de antígenos, né? Que vão se ligar aos linfócitos T e vão fazer toda a ação no nosso organismo. Agora, para que a imunidade adquirida ela funcione, há necessidade de contato prévio com o organismo invasor. Por quê? Porque a resposta da imunidade adquirida, ela é uma defesa específica. Então, eu tenho que ter tido contato com esse agente invasor, e a gente vai ver os tipos de contato que a gente pode ter, para ter criado a defesa específica para aquele invasor, não é? A imunidade adquirida, nós temos dois tipos, a humoral e a celular. A imunidade adquirida humoral, ela compreende a produção de anticorpos pelos linfócitos B. Então, o mecanismo de ação desse tipo de imunidade, da humoral, imunidade adquirida humonal, ela ocorre em ambiente extracelular. Então, o mecanismo é antígeno versus anticorpo. A imunidade adquirida celular, ela compreende a ativação de linfócitos citotóxicos, ou seja, os CD8, não é? E também aqui com linfócitos T. O mecanismo de ação desse tipo de imunidade ocorre num ambiente intracelular, né? Então, é o que diferencia. E os mecanismos pelos quais elas são disparadas, né, a imunidade adquirida celular, é através de indução de apoptose, né? Então, ele vai ingerir, né, esse agressor, né, e vai destruí-lo através da apoptose. Bom, aí a gente tem um exemplo aqui para a gente poder entender como que essa imunidade acontece, a imunidade adquirida, né, e quais são as suas características. Então, para explicar, né, como é que ocorre essa defesa, nós temos duas situações. Na situação 1, não houve contato prévio com o micro-organismo invasor. E na situação 2, já houve um contato prévio com o micro-organismo invasor. O micro-organismo aqui, nesse caso, é a Escherichia coli, né? A cepa S1. Então, a Escherichia coli, a gente sabe que ela traz um transtorno gastrointestinal muito grande, né? Um desconforto,
né, a questão da letalidade dela, ela é muito pequena, então, assim, a gente não tem muitos relatos de pessoas que vieram a óbito por causa da ação dessa bactéria, mas, enfim, a gente traz ela aqui para mostrar esse exemplo. Então, na situação 1, eu tenho um indivíduo que nunca teve antes contaminado por Escherichia coli. Então, ele tem o primeiro contato. 3 dias após a contaminação, não houve melhora no quadro. Então, esse quadro são dores abdominais, vômito, diarreia, cefaleia. Então, 3 dias depois dele ter, né, ingerido um alimento ou tomado uma água contaminada, não houve melhora nenhuma. Então, o que aconteceu? A imunidade inata falhou. Quem que vai entrar em ação? A imunidade adquirida. Então, ela vai, né, através dos mecanismos, formar antígenos específicos para a Escherichia coli, para a cepa SE1. E aí, esse indivíduo, né, a gente consegue, né, entender essa defesa intracelular quando a gente tem lá no organismo, olha, a gente tem como que vai funcionar essa imunidade adquirida. Então, eu faço, né, o organismo faz a fagocitose da Escherichia coli, né, em seguida, através da ação dos linfócitos T, CD4+, eu vou ter a formação e a apresentação desse antígeno. E aí, os CD4+, eles vão dar ordem aos linfócitos B para a realização da produção de anticorpos. Então, eu tenho os linfócitos B, junto com os linfócitos T, CD4+, eles vão se juntar e vão produzir os anticorpos, né? Numa resposta primária do organismo, os anticorpos vão auxiliar na eliminação do organismo invasor. De quem, então? Dessa cepa de Escherichia coli 1, né? Por inativação ou opsonização. O que é a opsonização? Ela é como se eu fizesse um molho dela, né? É como se eu preparasse, fizesse um preparado dela para que eu proporcionasse essa inativação mais fácil, né? A eliminação mais fácil. Mas esses anticorpos, eles só são produzidos depois de todo o processo que aconteceu, de todas essas fases, né? Acontece a fagocitose, a apresentação do antígeno, a produção de anticorpos, né? Os linfócitos, então, né, se diferenciam e estão ali presentes para fazer, né, toda a ação dentro do organismo na produção desses anticorpos, e aí a gente tem a resposta do organismo, a resposta celular, né, por eliminação desse organismo invasor. Bom, ainda aí com a produção dos anticorpos, né, que são produzidos lá nos plasmócitos, vem a diferenciação de alguns linfócitos B em linfócitos de memória de longa duração. O que esses linfócitos de B, de memória de longa duração, vão fazer? Bom, agora eu já tenho essa memória guardada dentro do meu sistema imunológico. Todas as vezes que eu entrar em contato, que esse organismo entrar em contato com a Escherichia coli, o que vai acontecer? Eu já sei, eu já tenho o antígeno, né, para aquele patógeno. Então, eu já estou imunizado. Então, a partir do momento que eu já tive contato com aquele patógeno, que no caso aqui é a Escherichia coli, eu produzi antígenos, né? Eu já tenho anticorpos. Então, os meus linfócitos B de memória de longa duração, né, que são os linfócitos B, juntados aos anticorpos específicos que o meu organismo, que o meu sistema imune formou para a Escherichia coli, para a cepa SE1,
vão estar ali no meu organismo presentes. Então, agora eu já estou imunizado daquele patógeno. Se eu for acometida novamente por esse patógeno, a minha resposta vai ser rápida, né? Eu não vou esperar 3 dias sofrendo ali com a ação daquele patógeno, né? Então, na mesma situação, agora mostrando esse contato secundário. Então, eu já tive aquele primeiro contato que a gente acabou de narrar, já formei os antígenos, já tenho os anticorpos. Então, já fui contaminado pela Escherichia coli, pela bactéria, e agora tenho uma nova contaminação. Então, um segundo contato. Aí, nesse caso, eu não vou esperar mais a ação da imunidade inata. Por quê? Porque eu já tenho a imunidade adquirida, eu já tenho a produção de anticorpos específicos para a Escherichia coli, para a cepa S1, que ela é realizada pelos linfócitos B de memória de longa duração, né? Então, como que vai ser a ação deles, né? Num segundo contato, esses antígenos livres já na minha corrente sanguínea, eles vão estimular a produção de anticorpos pelos linfócitos B de memória, de longa duração. Qual é a vantagem da imunização? Numa resposta secundária, né, esses anticorpos vão ser produzidos muito mais rápido. Então, vejam só, lá naquela minha primeira contaminação, eu demorei 3 dias sentindo os sintomas, né? Que no caso aqui da contaminação por Escherichia coli são dor abdominal, cefaleia, vômito, diarreia, incômodo, prostração, não é? Tudo que uma infecção intestinal, né, traz para a gente, né? Se você pensar na contaminação, você pensa numa infecção intestinal. Então, quando eu já tive contato e já tenho esses anticorpos prontos para aquela cepa daquela bactéria, o que acontece é que esse agente invasor, ele é eliminado antes que aconteçam efeitos adversos da contaminação. Então, antes que eu sofra com essa contaminação, eu já estou eliminando esse agente invasor. Até aqui tudo bem? Silêncio. Tudo bem. Tranquilo, Perfeito, professora. É porque estava no mudo. Professora, até a gente O responder. meu? Ah, não, Nossa. você. Nossa. Eu espero vocês tirarem do mudo. Legal. A Janine, você está aí? Janine chegou. Tá legal. Então, vamos seguindo, né? E quem são, então, esses anticorpos, né? A gente fala muito em anticorpos presentes na imunidade adquirida humoral, mas o que são esses anticorpos? Como que eles funcionam, né? Quando a gente pensa em anticorpos, eles são glicoproteínas fabricadas pelos plasmócitos. E qual a função deles? Primeiro, auxiliar no processo de fagocitose, lá no início, quando fagocita esse antígeno, né? Quando fagocita o agente causador da doença, não é? Então, lá no início, no auxílio da fagocitose, eu tenho a presença dessas glicoproteínas fabricadas nos plasmócitos. Então, eles vão criar o complexo antígeno-anticorpo. Eles realizam também a tentativa de inativar micro-organismos invasores, né? Os anticorpos, gente, eles não destroem os agentes invasores. Quem vai destruir são os antígenos. E nos anticorpos nós temos 4 classes específicas. Olha que lindinhas. Nós temos o IgA, o IgM, o IgG, o IgE e o IgD. Gente, hoje, IgM e IgG são os anticorpos de sonho de todo mundo. Todo mundo hoje sonha em fazer um estudo do plasma sanguíneo e descobrir que tem uma carga grande de IgG e de IgM. Por quê? Porque esses dois são antígenos específicos contra o coronavírus. Então, assim, hoje, quem tem altos índices de IgM e de IgG, ou ele já tem,
uma resposta inata ao coronavírus ou ele já tem uma resposta adquirida. Ele já tem uma imunidade adquirida. Como? Ele já teve contato em algum momento com esse vírus, não foi acometido pelos sintomas mais graves ou mesmo foi assintomático a Covid-19 e não apresenta, e agora apresenta no plasma sanguíneo esses anticorpos. Então, por isso existe, né, o estudo da produção de uma vacina a partir do estudo do plasma de pessoas que já sofreram a contaminação pelo coronavírus, né, já sofreram as fases da Covid-19 e existe, né, essa proposta de se estudar para se entender melhor, né, esses anticorpos. Mas já se conhecem que são IgM e o IgG. Então, o IgG lá em cima tá protegido, né? E aí, né, esses anticorpos são as imunoglobulinas. E elas têm formação totalmente diferente, né? Cada uma tem a sua particularidade, né? A IgA, a IgM, né, que tem 5 pontas de ligação, local de ligação de antígenos, então ela é penta, o IgG, o IgE e o IgD, né? Então, nós vamos conhecer um pouquinho de cada uma delas, né? Então, nós temos, na estrutura das imunoglobulinas, nós temos um local de ligação de antígenos, as cadeias leves e as cadeias pesadas, né? Essas cadeias pesadas, elas são ligadas por pontes, né, de disulfeto. Então, vamos ver as características de cada um. Lembrando, gente, como eu falei para vocês, os anticorpos, eles são específicos. Então, por isso que a gente precisa ter IgM, IgG, IgD, IgE no nosso organismo. Por quê? Porque cada um deles tem uma ação, ele se liga a determinado agente invasor para fazer essa liberação desse agente invasor no nosso corpo. Então, o IgM, ele tem uma forma pentamérica, como eu falei para vocês, ele tem cinco pontes, né? Eles estão relacionados à defesa de patógenos apenas no sangue. São os maiores anticorpos que possuímos e são os que a gente tem uma produção mais rápida. São os primeiros anticorpos produzidos em caso de infecção e são aqueles que têm o primeiro contato com o antígeno. Então, se eu faço, né, um estudo imunológico do meu sangue e encontro lá um aumento em quantidade de IgM, significa que recentemente eu tive uma exposição ao micro-organismo. E pode indicar também que eu passei, né, por uma fase aguda ou estou vivendo uma fase aguda da doença. Então, preciso fazer esse estudo para poder conhecer, né, essa ação dos patógenos, dos anticorpos no nosso organismo. O IgG, ele tem uma forma monomérica, né? Ele tem apenas uma ponte. Eles estão relacionados à defesa de patógenos no sangue. São anticorpos com pequena estrutura. Olha só, são produzidos por linfócitos de memória, ou seja, lembra lá? Eles não são inatos, não é? Então, eu preciso ter tido um contato com o agente agressor. Então, como a gente falava lá do coronavírus, eu só vou encontrar IgG no sangue de uma pessoa, no plasma sanguíneo de uma pessoa que já teve exposição a esse agente invasor, né? Então, esses anticorpos, os IgGs, eles são produzidos por linfócitos de memória. Indicam, então, exposição ao agente invasor, um contato secundário com o antígeno. Um aumento na quantidade de IgG no sangue significa uma exposição tardia ao micro-organismo. E isso confere imunidade permanente. É o que mais está se estudando no caso do coronavírus, né? Então, o IgG, eles têm a capacidade de atravessar a barreira placentária e são responsáveis por conferir imunidade ao feto. Então, o feto, ele já vem
com uma boa carga de IgG, porque ele consegue, por transferência via barreira placentária, receber esses anticorpos da mãe. O IgA, eles neutralizam toxinas e micro-organismos invasores e estão presentes na nossa mucosa, não é? Então, são ali aqueles micro-organismos que produzem toxinas alimentares, por exemplo. O IgA é responsável por neutralizar. O IgE auxilia no processo de inflamação, então eles degranulam os basófilos, não é? Geralmente, esses processos inflamatórios que o IgE age são infecções alérgicas ou parasitológicas. E o IgD são os receptores de antígenos presentes na superfície de linfócitos B de memória longa. Eles são responsáveis pela diferenciação desses linfócitos, né? Diferenciam os linfócitos de memória B, de longa duração, em plasmócitos. Mas, para que isso aconteça, ele tem que receber a indução pelo antígeno circulante. E aí ele faz essa diferenciação nos linfócitos. Então, os anticorpos, eles também estão relacionados a reações de hipersensibilidade. Os alérgicos aí sabem muito bem do que eu estou falando, né? É uma resposta imune exacerbada a um corpo estranho, né? Traz prejuízos à saúde, por quê? Porque pode lesar alguns tecidos, né? Mesmo da mucosa. Então, é necessário uma primeira exposição ao corpo estranho, né? A um antígeno, para que haja a produção desses anticorpos. A primeira exposição, normalmente, é assintomática. E a reexposição, sintomática. No caso das alergias. Então, você tem a célula própria da pessoa, né? Ela pode ser exposta a doenças autoimunes, e aí o antígeno ele vai ser produzido numa célula externa. Ele é uma célula externa que vai chegar na célula própria da pessoa, né? E ali vai ser produzido o anticorpo que vai combater aquele antígeno, né? Bom, as hipersensibilidades, né, são 4 tipos de hipersensibilidade a anticorpos que existem. Nós temos a do tipo 1, que é imediata ou anafilática, ela ocorre poucos minutos após a exposição, e aqui não adianta, não existe dose, entendeu? Você pode colocar 0,01 mililitro e pode colocar 1 mililitro que vai dar a mesma reação na pessoa se ela tem uma reação alérgica imediata a, por exemplo, um determinado antígeno, né? É uma resposta imune, né? Ela exacerba a antígenos que não nos fariam mal, por exemplo, pigmentos, pólen, amendoim, camarão, poeira, né? No caso do camarão, ela pode trazer, né, esse choque anafilático, pode fazer um edema de glote, pode levar, por exemplo, a pessoa a óbito. Tem manifestações clínicas, como eu já falei, bloqueio de glote, vermelhidão de pele. Ela é mediada pelo IgE, que em contato com alérgeno induz a liberação de mediadores químicos. Então, o anticorpo, né, que trata desse tipo de reação é o IgE, que media, né, essa hipersensibilidade do tipo 1, que é imediata ou anafilática. A do tipo 2 é a citotóxica, ela ocorre em até 8 horas após a exposição, né, atingem células com antígenos desconhecidos ao sistema imune, né, por exemplo, numa transfusão de sangue incompatível, né, se você tem o sangue, né, do tipo A e de repente recebe uma transfusão de tipo B, e aí rapidamente o IgM e IgG, né, vão agir nessa célula também, com formações de antígenos, né,
para agir nessa célula-alvo e formar o anticorpo para combater esse antígeno. Na hipersensibilidade do tipo 3, ocorre em até 10 horas de exposição, né? E esse tipo de hipersensibilidade ela é mediada pelo acúmulo de imunocomplexos formados por grande quantidade de antígenos no corpo, né? Então, por exemplo, a dengue, né, que traz uma grande quantidade de antígenos para o nosso corpo, a ebola também. Atingem locais específicos, destroem o tecido próximo porque causa inflamação, atraem neutrófilos e monócitos que vão acabar causando lesão ali naquele tecido. Normalmente o acúmulo é no rim e a resposta é uma lesão renal. Né? Eu tenho certeza que vocês já conhecem pessoas que passaram por dengue, né? que tiveram uma exposição durante muito tempo, a produção de antígenos não foi suficiente. Eu conheço 2 pessoas, inclusive uma na minha família, que teve a lesão renal e que a única solução para o caso dela foi o transplante. Graças a Deus, uma das irmãs era compatível e ela conseguiu ser transplantada, né? A irmã cedeu esse rim para ela. Mas foi em decorrência de uma dengue cuja quantidade de antígeno no corpo foi tão grande, né, que não teve IgM e IgC, né, que deu conta de cuidar, né, dessa quantidade de antígenos que estavam presentes ali, e aí ocorreu essa lesão renal com perda mesmo da função de um dos rins. E o tipo 4, né, é uma hipersensibilidade celular, nesse caso não vai envolver anticorpos, né, ele ocorre um dia depois do contato com o antígeno, então após 24 horas, os mecanismos onde eles ocorrem são nas doenças autoimunes. Ela é mediada por linfócitos T citotóxicos que reconhecem células normais e induzem a eliminação dessas células pela ativação de macrófagos. E aí é o que acontece na diabetes tipo 1 ou na diabetes autoimune. Por quê? Esses macrófagos vão acabar destruindo células importantes, né, para o não desenvolvimento daquela doença, como, por exemplo, a insulina. Né? Então, eles vão atrapalhar essa produção e vão acabar causando a diabetes. E aí, a gente tem, né, as características da imunidade adquirida humoral e a imunidade adquirida celular, elas diferem são muito sensíveis essa diferença entre as duas. Por quê? Os linfócitos T auxiliadores, o CD4, eles vão ordenar que os linfócitos T citotóxicos eliminem qualquer célula infectada por um antígeno. Essa é a única diferença entre as duas. Então, os linfócitos T auxiliares, os CD4, eles estão presentes, né, na imunidade adquirida humoral e vão trabalhar para que as células não se preocupem, né, eu posso dizer assim, né, com esse tipo de antígeno, né, e vão estimulá-la a expelir essa infecção por um antígeno específico. Então, aqui explicando essa imunidade adquirida, né, celular, a gente tem da mesma forma, né, a fagocitose do agente invasor, a apresentação do antígeno por linfócitos T CD4+, que por sua vez aqui dão ordens aos CD8 para eliminarem possíveis células contaminadas. E aí eles vão, né, os linfócitos T CD4 juntados aos T CD8 vão identificar células contaminadas, vão induzir a morte dessa célula contaminada, né? E vão dessa forma eliminar o antígeno. Os linfócitos T CD8
mas os linfócitos de memória longa, eles são criados também caso ocorra uma nova infecção. Então, eu também tenho a formação de linfócitos TCD8+, de memória longa, assim como lá na humoral eu tenho essa resposta, aqui na celular também eu tenho esse tipo de resposta, né? E aí, existe, né, também um outro processo para a gente poder combater os agentes, né, os patógenos, na formação de anticorpos no nosso corpo a esses antígenos, que é a imunização. Nós temos a imunização ativa, que ela ocorre quando o sistema imune ele responde a uma investida de um patógeno por ambos os mecanismos de imunidade, seja ela adaptativa ou humoral e celular. Na humoral eu tenho linfócitos B de memória e na celular eu tenho linfócitos T de memória. Quando, né, a produção desses linfócitos dentro do meu organismo por imunização ativa, eu tenho uma memória imunológica para a minha vida ou para um longo período de tempo. Porque, às vezes, também, esses antígenos são produzidos, mas eles têm um período de vida, né? Então, isso que se está estudando também, vou voltar no coronavírus, o que se está estudando muito no plasma sanguíneo das pessoas que foram contaminadas é isso, que não se tem essa resposta. Uma vez que você teve contato com o antígeno, você desenvolveu a Covid-19, você ficou curada da Covid, a sua memória imunológica é para a vida toda? Nunca mais você vai ser contaminado de novo ou ela vai durar um período de tempo? Então, isso que precisa ser estudado também no caso dessa imunização ativa, no caso do coronavírus. Na imunização passiva, né, ocorre quando o indivíduo recebe os anticorpos prontos e ativos, né? Eles foram produzidos por outro organismo, como, por exemplo, numa vacina. Então, a estimulação do sistema A, né, não ocorre essa estimulação do sistema imune, não há o contato com o antígeno, né, e não tem a memória imunológica. Por quê? Porque você está recebendo anticorpos já prontos, né? E eles já estão ativos. Por isso que, às vezes, as pessoas têm receio de tomar determinadas vacinas, porque elas acham, né, que esses anticorpos, eles vão acabar estimulando o desenvolvimento da patologia para a qual eles foram vacinados. A imunização, né, tanto a ativa quanto a passiva, elas podem ocorrer de maneira artificial, né? Então, tanto naturalmente quanto artificialmente, né? Tanto eu posso receber anticorpos prontos, quanto eu posso produzir esses anticorpos também dentro do meu organismo. Alguma pergunta? Por enquanto, está muito bem explicado. Tranquilo, tá bem tranquilo, professora. Muito bem explicado mesmo, como diz a Rejane. Tranquilo, sim. Então, vamos continuar. Vamos lá. Né? E aí, a gente vai falar um pouquinho, então, da química da inflamação, porque a inflamação, nós já vimos, né, que é um processo fisiológico do organismo, que ela altera, né, todo o microambiente infectado, né? A gente já sabe que essa ação desse antígeno, né, causador dessa inflamação, né, ele pode vir de forma química, ele pode vir de forma física, né, eu posso bater o meu braço e desenvolver uma inflamação ali. A gente sabe, né, que todo o processo inflamatório, ele tem 5 sintomas básicos, né? Ele começa com dor, vermelhidão. Quem me ajuda aí? Nos 5 sintomas básicos da inflamação. Como que começa o processo inflamatório? Você está falando dos 5 sinais cardinais? Isso. Calor, ele esquenta no calor, local. Calor, calor fica local, vermelho.
Vermelhidão, a Dor, O edema, né, que aumenta o fluido. o edema, A dor, que é a compressão dos tecidos, e a perda de função. e a perda da função que pode ocorrer. Então, a inflamação, nós já vimos que ela é um processo fisiológico do organismo. Vimos também que o processo inflamatório ele não pode ser entendido como todo maligno. Por quê? Porque ele tem a parte benigna dele também. Ele é maligno por causa de toda a sintomatologia que esse processo inflamatório traz para o nosso corpo. Mas ele tem o benefício também de querer o quê? Expurgar, expelir aquilo que está nos fazendo mal. E o processo inflamatório, por ele trazer calor, rubor, né? Esse calor, né, manifestado pela febre, ele é um sinal de que algo não está andando bem no nosso organismo. Então, é um sinal de alerta para a gente, né, dentro desse processo. Então, o que mais a gente precisa entender aqui dentro da química da inflamação é entender que esse processo é um processo benigno, mas ele é maligno pela sintomatologia, mas ele é benigno porque ele traz para a gente uma resposta do nosso organismo, né? A gente pode tratar a inflamação com medicamentos anti-inflamatórios, que eles vão atuar na amenização desses sinais inflamatórios, como vocês colocaram, dor, rubor, calor e edema, né? Todo o processo de inflamação, ele é químico, então os anti-inflamatórios, eles inibem essas cascatas químicas, e nós temos dois tipos de anti-inflamatórios, os anti-inflamatórios não esteroides, que são as ANES, ou não hormonais, e temos os esteroides, que são as AIs. Tem Então, outra coisa também, Vânia, que ajuda aí, uhum, seria um sono restaurador, né? Até mesmo, conforme o paciente, uma redução do estresse. verdade. A reparar esse dano causado. Ajudaria, com certeza, né? E às vezes até, se essa inflamação, por exemplo, foi causada por uma toxina alimentar, que a gente viu que isso também acontece, também, às vezes eu não preciso do anti-inflamatório, mas eu preciso de uma desintoxicação alimentar que eu posso fazer com alimentos que produzem esse tipo de limpeza, né? Vamos dizer assim, Correto. no meu organismo, né? Então, a gente tem, né? Como que se dá a formação desse ácido araquidônio que vai causar a inflamação? Eu tenho uma lesão celular. Essa lesão celular, ela libera fosfolipídios de membrana. Esses fosfolipídios são degradados, né? A partir do momento que eles são degradados, eles produzem a enzima fosfolipase A2. Essa enzima vai originar o ácido araquidônio, que depois de degradado, vai me produzir a enzima COX-1 e COX-2, que vai dar origem a essas prostaglandinas H2, a tromboxanos e a prostaciclinas, que vão produzir toda os sintomas, né, da inflamação: vasodilatação, vasoconstrição, dor, calor e febre. Aonde que os anti-inflamatórios vão agir, né? Nos anti-inflamatórios não esteroidais, né, os AINES, não esteróis, eles vão agir inibindo a formação dessas duas coenzimas. Então, ele vem aqui e não permite a degradação desse ácido. Inibem a formação dessas enzimas, então diminui a produção desses precursores, e aí diminui rubor, diminui dor, diminui calor e vasodilatação. Os mais comuns são ibuprofeno, nimesulida e Celecoxib. Isso. Celecoxib. Exatamente. Por acaso eu sou alérgica. Que por acaso eu sou alérgica. Nossa, nem pensar então, né? Sim. E aí,
eles vão agir e vão diminuir essas ações. No caso dos anti-inflamatórios esteroidais, que aí a gente tem, né, os esteróides, a cortisona, a betametasona, elas vão agir aonde? Lá na formação da enzima fosfolipase, ó. Elas inibem a ação dessa enzima. Então, como a gente vê, olha só, aqui a cortisona e a betametasona, elas funcionam, olha, logo no início do processo. Já os não esteroidais, o ibuprofeno e o nimesulida, eles vão permitir ainda que o ácido seja produzido. Então, esses sinais, rubor, dor, calor, vão aparecer aqui quando a gente está tomando anti-inflamatórios não esteroidais. No caso dos esteroidais, a gente não vai sentir isso. Por quê? A diminuição desse rubor, dor, calor, ela vai ser mais acentuada. Então, eu posso concluir que os esteroides são mais potentes que os não esteroidais, né? Gente, tem alguém com o microfone aberto aí. Fecha para não dar interferência para gente. Bonita. Então, e assim, a gente conclui esse primeiro assunto, né, da aula de hoje. E aí a gente passa para tarefa, né, para atividade, né, que a gente tinha aqui uma atividade para fazer a respeito desse processo, né, da formação da imunidade. Então, deixa eu só colocar aqui na tela para vocês. Vamos lá? Então, o desenvolvimento da nossa atividade de aula excesso de treinamento físico, vejam bem a notícia. Excesso de treinamento físico diminui a imunidade perigosamente e facilita o desenvolvimento de viroses. Os exercícios com intensidade excessivas parecem enfraquecer a imunidade geral. Quando examinamos maratonistas, veteranos, encontramos seus glóbulos brancos, os leucócitos, em muito baixa quantidade, em níveis de 2.000 mililitros cúbicos. Vários casos que a mídia explorou como causados pela poluição ou intoxicação externa eram claramente baixa imunidade. A notícia acima relata casos específicos onde pessoas praticam por longos períodos exercícios físicos, levando a uma queda na imunidade avaliada por um quadro de leucopenia. Levando em consideração seus conhecimentos sobre imunidade, qual o principal fator que pode estar afetando a diminuição de leucócitos nesses casos? A sua explicação poderia ser aplicada para a imunidade adquirida? Por quê? E aí, pessoal? A prática de exercícios físicos induz o organismo a realizar um aumento de consumo de aminoácidos e proteínas, certo? Uhum. Nessa primeira pergunta que fala afetando a diminuição dos leucócitos nesses casos, eu coloquei que a queda da imunidade ocorre por diminuição dos níveis de glutamina nos músculos, né? Que ele é um aminoácido essencial que tem um fluxo direto e contínuo nos músculos. E como que eu corrijo isso, Rejane? Olha, eu posso tomar a liberdade, porque eu já tive uma troca de ideia e deixar o Delecampo responder, porque claro que pode. Eu sei, já estudei uma parte, mas eu sei que ele tem uma resposta melhor que a minha. Vamos deixar ele responder. Fala pra gente, ó. Ela já colocou o exemplo de um dos aminoácidos que diminui muito na questão dos exercícios físicos. A glutamina, de fato, nós que fazemos atividade física, nós precisamos tomar a glutamina. Inclusive, vou até dar uma dica, você, né? Toda vez que a glutamina, né? você toma... Tem que tomar, né? Toma com fruta. Também lembra de você. Toma com fruta. E já também é provado que o que acontece? Os maratonistas têm
tido uma morte precoce. Além deles viver com essa baixa imunidade, eles morrem mais cedo. Por isso que é bom não ser maratonista. O negócio é andar de bicicleta, correr, malhar e tá tudo certo. Agora, outra coisa que também acontece aí, tá? São os alimentos processados e o ar poluído também, além do excesso de ginástica. O excesso de ginástica é um ponto, mas os alimentos processados e o ar poluído é uma causa aí. Verdade. Então, eu posso falar que esse aumento, os exercícios físicos, eles causam um aumento no consumo de aminoácidos e proteínas, e aí entra o fator nutricional. Então, eu corrijo isso com uma boa alimentação e, como você colocou muito bem, até mesmo uma suplementação, não é isso? Exato. Se a pessoa se suplementar, realmente ele consegue, tira de um lado, mas coloca do outro. Mas, na realidade, qualquer atividade, tá? Se ela for exagerada, ela vai fazer mal, porque ela acidifica o corpo. E tudo que acidifica o corpo prejudica enormemente o corpo. Aí, é claro, vai uma correção, se corrige com vitamina C após a atividade física, que é muito importante. Toda vez que você tomar vitamina C após a atividade física, você faz uma correção já maravilhosa. É isso aí. Com relação É verdade. Essa explicação, então, ela pode ser aplicada para a imunidade adquirida? Deixa eu voltar aqui, porque no caso, a imunidade adquirida, para ser adaptativa ou específica, ela não se encontra presente desde o nascimento, como você já disse, né? Então, aí tem as características dela, que são as capacidades de aprender, adaptar e lembrar essas células de memória, né? Se ele disse que está levando para um quadro de leucopenia, então há diminuição dos leucócitos. Nesse caso, então, eu posso dizer que sim, é um caso de imunidade adquirida, porque os leucócitos que foram analisados, eles são um grupo de células que inclui tanto as de imunidade inata quanto a de adquirida. Perfeito. Tá? Bem colocado. Então, pode, por esse caso. Assim, por isso que eu sou sedentária. Pode falar, amiga. Não vem com essa conversa, não. É melhor fazer. Deixa ela. Nós estamos cheios de glutamina. Aqui, ó. Gente, o que eu tô lavando, passando e varrendo, você acha mesmo que eu preciso de exercício físico? Eu Amiga, 4 quilos nessa vida. Não é. Gente, Vamos lá, então. dá uma olhadinha nisso aí, ó. Levando em consideração que a inflamação causa inchaço, calor, rubor e dor no local inflamado, quais são os tipos ideais de tratamento para que se diminua a inflamação crônica? Olha, eu citaria como terapias quentes ou frias, né? Porque acho que o processo inflamatório ele é muito importante, o gelo é maravilhoso. O estímulo elétrico, né? A tração, massagem, acupuntura, fisioterapia e anti-inflamatório e fitoterápicos, também, né? E repouso também, né? Repouso, é verdade. Uma boa noite de sono. Verdade. Tudo que eu preciso. O que eu não estou conseguindo. O que você mostrou na caixinha aí? Essa caixinha aqui é muito interessante. É vitamina D? É glutamina. Eu vou dar uma dica. Isso aqui é vitamina D. Vitamina D 50.000 UI. Então, se você tiver qualquer probleminha de sentir uma gripe ou sentir qualquer sintoma, toma isso aqui, que realmente seu corpo vai estourar a imunidade. Sabe por que eu estou te perguntando? Porque essa semana eu fui no hematologista e os meus exames, a minha vitamina D está baixa. E ele me passou 10.000
a vitamina D de 10 mil todo dia durante 60 dias. Eu tô até com Tranquilo. vontade de ligar para ele, porque se ele não errou a receita. Não, pode tomar tranquila. Por quê? Para acontecer um excesso de vitamina D no corpo, você precisa tomar durante 2 anos 40 mil I por dia. Ah, tá. Pessoal, olha só. Só que a gente precisa continuar, porque nós ainda temos mais uma aula para fazer sobre neoplasia. Vocês vão ficar até às 10 horas comigo? Você viu como é que o assunto é gostoso? Não, é uma delícia, mas Matéria maravilhosa. desse jeito nós vamos ficar até 10 horas aqui. Coloca pra frente aí, vai. Que não fala, só a gente fala. Eles estão tudo quietinho. O povo da fisioterapia tá tudo quietinho. Podem se manifestar aí. Pessoal, então, eu vou fazer mais uma resposta daqui e depois eu vou partir para a teleaula 4, porque eu estou preocupada com o nosso tempo. E depois, caso o pessoal queira sair, a gente fica respondendo. Se o pessoal quiser sair, a gente fica respondendo. Pode ser assim? Pode. Né? Rapaz, então, aí só tem fera, hein? Eu tô apanhando aqui, hein? Aula vamos muito junto. boa. Parabéns. Vamos junto. Né? Vou fazer mais um exercício aqui da aula atividade. A imunidade adquirida na dengue ajuda a proteger contra o Zika, diz um estudo. Os primeiros cientistas infectaram os cobaias com dengue. Depois, camundongos foram alvo do Zika. Ao final, o grupo com dengue desenvolveu uma forma amena da infecção por Zika. Ou seja, as cobaias imunes à dengue também desenvolveram proteção cruzada contra o Zika. O estudo foi publicado na Nature Communications nesta segunda-feira, dia 13, e mostra que a imunidade adquirida após uma infecção pelo vírus da dengue pode ajudar a proteger contra o vírus da Zika. Os vírus da dengue e Zika são da mesma família. Possuem estruturas similares. A imunidade adquirida é extremamente específica. Qual a provável explicação para que haja o desenvolvimento de imunidade e cruzada entre ambos os vírus? Explique, descrevendo ou esquematizando o processo com seus conhecimentos de imunidade adquirida. Bom, o primeiro ponto que a gente tem que colocar aqui é que os anticorpos eles são gerados com ampla especificidade, né? Como a própria resposta colocou para a gente. Ou seja, eles atuam eliminando patógenos que expressam um antígeno específico, não é isso? Tá. Em alguns casos, né, podem ocorrer imunidade adquirida cruzada. E qual é, então, a provável explicação nesse caso? Já que a dengue e a zika são causadas pelo mesmo mosquito, há uma probabilidade, e a gente explica assim, que os vírus que estão presentes na dengue também estejam presentes na zika. Não é isso? Exatamente. Foi as células da memória, células de memória. Exatamente, porque essa explicação é uma explicação que pode ser a verdadeira, porque ambos os vírus são da mesma família. Né? Como se eles fossem primos, né? Exatamente. Né? Então, o desenvolvimento dos sintomas da zika naqueles ratos que já foram infectados com a dengue foi ameno, ou seja, né, o antígeno ele pode ser muito similar ou pode estar em poucas quantidades no Zika. Então, por eles serem parentes aí, serem primos, né, uma explicação é que esses antígenos presentes no vírus da dengue também estejam presentes no vírus da Zika, né? É verdade. E a partir do momento que você pega a dengue, você pode possivelmente futuramente estar protegido, né, ajudar para que você não pegue a zika. Verdade, verdade. Bom, e agora a gente vai para o nosso assunto delícia, né? Que eu vou tentar assim, ser o mais sucinta possível, né? E vocês me ajudem nisso, que são as neoplasias, né? Então, para a gente poder compreender, né, o câncer,
a gente precisa entender, né, um pouquinho e compreender, né, o que são o câncer, o que são as neoplasias. Então, a neoplasia, né, o tumor, ela é uma forma de proliferação celular. Ela não é controlada e ela acontece anormal ao tecido, né? Ah, pessoal, deixa eu só ressaltar uma coisa aqui, que a professora Camila, ela teve um probleminha com o áudio dela e ela não está conseguindo falar, mas a gente está conversando aqui, ela está me passando mensagem no WhatsApp e intervindo, tá? Tem coisas que ela está colocando aqui. Até peço desculpa a ela por eu não ter falado ainda isso com vocês, mas foi o que aconteceu. Bom, então, essa neoplasia e esse tumor, ela tem uma forma de proliferação celular não controlada. Ela é anormal ao tecido. No caso do tumor benigno, há um crescimento lento e localizado. Né? Nesse caso, ele é envolto por uma cápsula de tecido fibroso. Então, não vai acontecer infiltração em tecidos adjacentes, mas ocorre a compressão do órgão afetado. E por isso a gente entendeu que um tumor maligno, a gente sabe que a letalidade dele é muito grande, mas que apesar de a gente, quando tem a resposta de que o tumor é benigno, a gente fique mais tranquilo, a gente precisa fazer todo o tratamento e acompanhar. Por quê? Porque pode haver letalidade também no caso da identificação de um tumor benigno por compressão do órgão afetado, principalmente se for um órgão vital, né? E nós já vimos aqui que não existe órgão que está ali de enfeite, de brincadeira, né? Como a gente viu o baço, a gente viu a apêndice, né? Que são órgãos que a gente tratava como órgãos não vitais e, no entanto, eles são muito importantes. Bom, no caso, né, da proliferação, né, do câncer maligno, do tumor maligno, da neoplasia maligna, há um crescimento rápido e autônomo, né? Olhem só a diferença, né, da infiltração da célula quando ela é maligna, a diferença de quando ela é benigna, né? Nesse caso aqui, a gente tem, né, um crescimento rápido e autônomo, né? A própria célula, ela é dona do seu crescimento. E ela faz a mitose de células locais, né? Ela faz essa troca para células anormais daquele tecido. Gente, tem alguém com o microfone aberto que está dando interferência. Fecha para a gente. Ocorre a infiltração em tecidos adjacentes. E essa... Gente, fecha, por favor, o microfone. Está dando bastante interferência. A infiltração, ela pode gerar metástase, não é? Que é o quê? A gente sabe que a metástase, ela é um acometimento de um órgão adjacente àquele que foi primariamente infectado pela neoplasia maligna, né? Pelo câncer maligno. Então, a gente tem, né, o câncer, né? O primeiro estágio do câncer, as células cancerígenas se limitam apenas ao tecido da sua origem, né? Então, tem aqui, ó, o tumor original, que está apenas na célula, né? Está apenas na célula do tecido que foi infectado primariamente. Nesse estágio, né, as chances de ocasionar, né, novas contaminações são muito grandes, né, dele ser remissível é muito grande. E aí, o câncer, né, ele, quando eu tenho um câncer invasivo, ele, se não curado, ele vai adentrando vasos sanguíneos e linfáticos, e aí eu posso ter, né, vários focos de câncer que vão me causar, que são as metástases. Então, ele vai, né, originalmente, um câncer que começou, por exemplo, na mama, eu posso descobrir uma metástase dele a partir dessa invasão dele nos vasos sanguíneos e linfáticos, no pulmão, né, nos órgãos que estão próximos à mama ali, né? Bom, a
as células, elas são programadas para se dividirem em caso de renovação de células mortas. Então, eu tenho a mitose, né? E através dessa mutação na mitose, né, eu tenho a formação de novas células diárias, isso em bilhões, né? Quando ocorre essa mutação na mitose, o que vai ocorrer para mim ali? Eu vou ter a formação de células que não são células boas, né? E como a gente já viu que o crescimento do câncer é autônomo, então isso vai me ocasionar um crescimento desordenado, né? E aí eu posso ter esse crescimento de forma a ter uma multiplicação elevada e acontecer essa mutação das células. Lembrando que essa mutação, ela pode ocorrer também em neoplasia benigna, não é? Mas quando a célula sofre uma mutação em seu DNA, né, afetando a regulação de mitose, né, levando a uma multiplicação elevada, e como Professor, essa multiplicação o Flávio está tentando entrar, ele falou que não está conseguindo. Mas ele não está aqui como convidado. Não está aqui, não. Tá aparecendo, não? Tá. Não. Tá bom. Não está aparecendo, não. Tá? E aí, o que acontece? Né? Quando essa célula já sofreu essa mutação, a gente tem um gene, né, específico do crescimento celular, né, a proto-oncogênese, ocorre a mutação na oncogene, e aí a gente tem uma expressão elevada, um aumento na produção de proteínas que vão induzir essa diferenciação e que vão trazer para a gente uma quantidade muito grande de células que já sofreram essa mutação, né? As células, elas, como a gente viu, elas são programadas para se dividirem em caso de renovação de células mortas. No caso das células cancerígenas, elas sofrem uma segunda mutação no seu DNA. E aí, há um crescimento elevado sem morte programada. Então, essas células não morrem, elas não acontecem essa renovação de células. Elas vão só se multiplicando e acometendo, né, os tecidos aí. Então, o ciclo, né, da divisão celular com a mutação, ela é um ciclo, né, que quando a célula se prepara para se dividir, ela faz a replicação do DNA, mas faz a replicação desse DNA com mutação, né? Já com a mutação para a célula cancerígena, né? Então, a gente tem, né, que essa mutação, ela inicia, né, e acontece uma proliferação celular, né, a promoção das células infectadas, né? E a gente tem uma progressão dessa proliferação que pode, né? Essa progressão pode levar a uma metástase, né? Que é o acometimento de outro órgão ou de outras células ali perto daquelas células que foram acometidas primariamente, né? Bom, o câncer, a gente sabe que hoje é a segunda doença que mais mata no mundo, né? Ele é um problema de saúde pública. A OMS estima, né, que haverá um crescimento muito grande de pessoas infectadas por câncer, né? A gente sabe que 20 milhões de pessoas no mundo têm câncer, 600 mil novos doentes por ano no Brasil são diagnosticados, 60% tem diagnóstico já em estado avançado, infelizmente. Isso tem um alto impacto socioeconômico, porque a gente fala tanto da medicina preventiva, né? E a medicina curativa, no caso do câncer, ela tem um alto custo.
O controle do câncer, ele depende muito de política pública e envolvimento da sociedade. Por quê? O tratamento do câncer, ele envolve a família toda, né? A prevenção do câncer, ela envolve a família toda. E ela envolve, principalmente, a pessoa se livrar de preconceitos, né? Como eu já falei, o tratamento é de alta complexidade, né? Já falei também que é a segunda maior causa de morte no mundo, são 190 mil pessoas por ano, né? E 1/3 dos casos de câncer são evitáveis. A gente poderia evitar se a gente tivesse um controle, né, de política pública, né, de saúde pública que viesse a trazer para a gente uma política que desse conta de tratar, né, essas doenças, né, antes que elas pudessem acometer a população da forma como acometem, né? Então, se a gente tivesse uma medicina preventiva que tivesse efetividade, né? Então, quais são os tipos de câncer que mais se apresentam? No homem, o de pele, próstata, traqueia, bronco e pulmão, muito ligados ao fumo, cólon e reto, né, ligados também à próstata, estômago e cavidade oral, também é muito relacionado ao cigarro. Na mulher, a pele, a mama feminina, cólon e reto, cólon e útero, traqueia, brônquio e pulmão e o estômago, que são os que mais acometem as mulheres, né? Então, o câncer, eu tenho 2 tipos, né, de fase de evolução clínica da doença. Eu tenho uma predisposição genética, que a gente sabe, assim, que é muito mínima, né? Quando você faz um estudo genético, né, da possibilidade de carcinogênese no seu organismo, como, por exemplo, a Angelina Jolie fez, e ela achou um nível maior do que 95% para desenvolvimento do câncer de mama, uma vez que na família dela ela tinha casos da mãe, irmã, perto, e ela tomou, né, uma decisão drástica de retirar, né, a mama, né, para prevenir, né, um câncer. Claro que isso é uma medida extrema, isso foi uma decisão dela, mas nós sabemos que a predisposição genética, ela existe, mas ela não é a maior causadora. A maior causadora são a exposição aos fatores de risco, e aí a gente inclui a bebida, o tabaco, né, o álcool, o tabaco, a alimentação indevida, né, até a ambientes onde a gente vive com muito estresse, um trabalho que expõe a gente a fatores físicos e químicos também que podem causar, né? Então, a gente tem, assim, vários fatores que podem levar a esse caso. No caso do tumor benigno, né, a nomenclatura desses tumores, normalmente a gente quando a gente vê que é benigno, ele vem com sufixo oma, né? Então, condroma, adenoma, lipoma. Quando ele é maligno, quando se considera a origem embrionária dos tecidos, que deriva o tumor, ele sempre vem o tecido que é colocado, né, junto com a origem embrionária desse tumor. Então, condrossarcoma, adenocarcinoma glandular, carcinoma basecular. Então, sempre essa terminação vem com a origem embrionária do tecido que vai derivar o tumor. E no caso dos benignos, o sufixo oma se coloca somente ao tecido, não à origem embrionária. Então, isso que diferencia para a gente conhecer aí na hora que a gente pega um resultado de exame, né?
Então, nós temos, né, as classificações dos tumores, não é? Nós temos as metástases, como elas ocorrem, as classificações, né? Quais são os estágios que a gente vai alcançar, né? Esse câncer, né? Então, como por exemplo aqui a gente tem do câncer de mama primário. Então, quais são os estágios que a gente vai encontrar esse câncer? Não é? É claro que a gente precisa, né, fazer exames periódicos. Se você tem casos, né, de câncer na família, você precisa estar atento a esse tipo de acometimento. E, claro, né, a partir do momento que você faz a prevenção, você consegue descobrir isso num estágio mais leve, né? Por exemplo, no estágio 1, e consegue tratar isso com mais leveza. Então, sempre a gente precisa estar atento, né, a esse tipo de acometimento, né? Principalmente se a gente tem alguém na família. Então, a gente já falou, né, que o câncer, ele tem origem genética, sim, né? Mas ele tem origens ambientais também, né? A gente tem substâncias tóxicas da fumaça do cigarro, agrodefensivos, né? O dano oxidativo de embutidos e conservantes, né? Salsicha, salame, peito de peru, né? Metais variados que a gente encontra aí nos alimentos. A própria quimioterapia pode causar, né, essas mutações genéticas que vão causar, né, o câncer no nosso organismo. Então, gente, quanto menos exposição a gente puder ter a esses carcinógenos, melhor para o nosso organismo, né? A gente tem, né, a exposição à radiação também, né, no caso físico, a gente tem os carcinomas físicos, a questão da radiação solar, a radiação ionizante, né, que é a exposição a radiografias, por exemplo, uma pessoa que faz radiografias demais ou que trabalha nesse setor precisa se proteger para não causar, para não ter, né, um carcinoma por agente físico de radiação. Então, isso é muito importante também. No caso, né, dos fatores biológicos, aí a gente tem a questão genética das células, né? Então, é muito comum acontecer, né, nas mulheres e nos homens também precisam ficar atentos. Quando você já tem um caso na família, então você precisa ficar atento a esse tipo de acometimento que se ele vem se repetindo na sua família, você precisa estar atenta, né? Por exemplo, né, a gente tem o HPV que causa instabilidade genética nas células. Agora, ele traz também tumores benignos e malignos, né? No homem, ele pode causar câncer de garganta e pescoço. E na mulher, câncer de colo e de útero. Então, hoje até existem vacinas para os adolescentes, né? Aqueles que ainda não tiveram contato sexual ainda, porque foi se estudado também que o antígeno, né? Ele tem maior probabilidade de desenvolvimento de anticorpos quando você ainda não teve contato sexual. Então, por isso é importante vacinar as crianças, né? Os adolescentes contra o HPV, né? O fator genético são questões hereditárias, né? E aí você não tem como fugir disso, né? Então, para a gente detectar, né, e destruir o câncer, a primeira coisa muito importante seria um serviço de saúde pública que colocasse, né, como meta mesmo do governamental a familiarização das pessoas com esses temas e colocasse, né, informação para essas pessoas para que elas pudessem entender. Quanto mais cedo você detecta, maior a chance de cura. Por quê? Porque nesse caso não houve metástase, ou seja, ele não atingiu outro órgão, o câncer está localizado. E aí a gente tem várias formas de prevenir, a gente tem várias formas de detecção dessa massa tumoral, né? E esses estudos precisam ser feitos para a gente poder, quanto mais cedo a gente conseguir tratar, melhor são as chances, né? Nós temos também a quimioterapia,
que é a utilização de fármacos, e aí eles podem ser injetáveis, podem ser orais, né? Em todas as fases do câncer, há indicação de quimioterapia, e aí vai depender da especificidade dele. Quando ele tem uma especificidade baixa, acontece muito a queda de cabelo, né? No caso dos efeitos adversos, né, eles são muito altos, e o principal deles é a baixa imunidade e enjoo, que dá demais. Né? Essa quimioterapia, normalmente ela é feita por ciclos, né? Dependendo do estágio da doença. Então, você faz um ciclo faz um novo estudo genômico de como foi o comportamento daquele câncer durante aquele ciclo quimioterápico, e depois passa para um ciclo mais avançado ou volta naquele ciclo. Isso aí o médico oncologista vai estudar, né, e vai recomendar o tipo de tratamento que deverá ser feito, né? A radioterapia também, né, normalmente ela é recomendada nas fases iniciais do câncer, porque ela tem o benefício de provocar morte celular. Então, através da radiação ionizante ali naquele lugar, ela tem uma ação de inativar o câncer ali naquele local. Né? A especificidade dela é baixa, ela vai causar queimaduras, os efeitos adversos são médios, dor localizada, lesões na pele. Então, é muito importante o paciente fazer a hidratação da pele com toda a indicação que há, óleo de girassol, às vezes um hidratante mais potente um pouquinho também, para ajudar na reconstituição da pele daquele local lesionado. A ressecção também, que é através da cirurgia, né, a retirada do tumor e dos linfonodos quando necessário, né, se esses linfonodos eles dão uma formação desses tumores, então é interessante que se faça a retirada também, né? Também há tratamentos de imunoterapia, né, com produção de anticorpos específicos para a célula tumoral, como por exemplo no câncer de mama. Então você faz uma estimulação do sistema imune, né, e consegue eliminar essas células. Mas é claro, gente, que isso também você precisa estar numa fase inicial da doença para conseguir uma efetividade de um tratamento de imunoterapia, né? E aí a gente, né, conclui a parte de neoplasias, não é? Eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês, né, realmente o conteúdo, né? Espero que vocês consigam aí, né, um bom resultado na prova, não é? Se tem alguma dúvida em relação às aulas, atividades, eu posso encerrar com o pessoal aqui e continuar com vocês, por mim, sem problema, para a gente poder resolver. Eu não tenho problema nenhum em ficar mais, tá? Agora, não sei se vocês já estão cansados, a gente vai para 1h30 de aula, então, não sei quanto a vocês aí. Por mim, tudo bem ficar para resolver. Eu só vou baixar a lista de chamada. Já está baixado. Então, se vocês têm alguma colocação, se tem alguma pergunta. A próxima matéria que vai ter na aula semana que vem vai ser qual? A prova da matéria? Não, a próxima matéria que vai... Nós vamos ter aula terça-feira outra vez, não é isso? Mas ela não tem prova, vocês já fizeram. Não. Não, tudo bem, mas nós vamos ter aula terça-feira, não vamos? Terça-feira, Terça, né? E aí vai ser sobre qual o tema? Sistema digestório, endócrino e renal. Tá. Vocês já fizeram prova dela. Aham. Tá? Essa matéria é da prova de segunda-feira, a gente encerra aqui. Perfeito. Tá? Essa é a matéria da prova que vocês vão fazer segunda-feira. Essa matéria está encerrada aqui. Tá certo. Entenderam?
Alguma dúvida? Ah, Não, tranquilo. Tranquilo? tranquilo. Eu vou agradecer então a presença da professora Camille, que está aqui comigo, está me mandando recadinho direto aqui no WhatsApp, me dando sinais de alerta, porque a gente estudou juntas para preparar a aula para vocês. Agradecer as meninas só estou vendo meninas, da fisioterapia. Obrigada, Aliciana, Elaine, Gisela, Yasmin. Deixa eu ver. Valéria, que estão aqui, né? Vocês que são meus companheiros aí da semana inteira, né? Desejar para vocês uma boa prova na segunda-feira. Obrigado pela companhia, obrigado por estarem aqui comigo, né? Acredito que vocês vão desenvolver bem o conteúdo na prova, né? Então, boa prova para vocês, né? Que vocês façam com calma. Se tiverem dúvida, parem, revisem a matéria, voltem de novo, né? Porque as questões elas são formuladas para isso mesmo. E desejar para vocês um bom final de semana, né? Um bom sábado, né? E fiquem em casa, né? Só saiam se for necessário. Se forem sair, já sabem. Obrigada, professora. Álcool em gel e lavem bem as mãos, tá? Obrigada a vocês pela companhia e pela participação. Um beijo. A Janine. Janine. No coração de vocês. Tchau, gente. Muito obrigada, viu? Obrigada a você. Tchau. 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 Tchau.